Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Qual é a importância do convívio social para a evolução da alma humana? Nós podemos pensar que sem a interação constante e amorosa com todos que nos rodeiam, que convivem conosco, não haveria grandes chances de conseguirmos efetuar e mesmo concretizar a nossa reforma íntima. Vamos refletir sobre esse tema no programa de hoje. Mas antes de começarmos, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos por Chico Xavier. Tantos quantos se aproximem de Francisco Cândido Xavier e conheçam a vida deste apóstolo missionário, com absoluta certeza, sentem saudade ou desejo de ter participado daquelas tardes onde, à sombra de um abacateiro, Chico, acompanhado de seu guia e mentor espiritual Emmanuel, comentava trechos do Evangelho. O que temos nesta sequência é justamente um destes trechos de Evangelho comentados ao vivo, no dia 26 de novembro de 1977, onde o tema da tarde era o capítulo 5, item 10, Bem-aventurados os aflitos. O Evangelho da tarde começava com a seguinte frase: Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade, enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. A continuação do texto e a explicação você ouve diretamente com o nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier. São como os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem até que se hajam expurgado. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas, como expiações, pois apagam as faltas e se purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar, e deve regozijar-se a ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Nosso amigo espiritual Emmanuel nos recomenda que se faça um pequeno aditamento com respeito a esse expurgo de que nós todos muitas vezes nos aproximamos ou temos necessidade depois da desencarnação para buscar um novo renascimento na Terra. Então muitas vezes nós nos espantamos com o sofrimento, especialmente das crianças que nascem em condições excepcionais, a dor de perdermos entes queridos ainda na infância, esmagados por moléstias que nós não chegamos a compreender da origem. Então nós, se nos voltarmos para o estudo da reencarnação, nós vamos sentir nesses problemas a solução de problemas outros que nós desconhecemos. Muitas vezes, quando nós aniquilamos conscientemente o nosso corpo, ou esmagamos a vida dos nossos semelhantes, nós estamos como que injuriando a providência divina que nos organizou o corpo como sendo um templo soberanamente divino, para que a nossa alma habite e possa aí encontrar os seus instrumentos de aperfeiçoamento
de evolução, de elevação e sublimação. Nossos pais, por muito cultos que sejam, eles ignoram por que é que nascemos, ou de que forma nascemos, ou de que modo nos constituímos, peça por peça, do ponto de vista da vida física. Eles nos recebem com um imenso amor, que às vezes é inexplicável para eles mesmos, mas não sabem explicar. Por muito que se interne nos segredos da biologia, ninguém explica a formação original dos órgãos de cada um de nós. Será que a vida em sociedade é o que nos traz o verdadeiro sentido para a nossa encarnação? Esse questionamento foi levantado pela psicóloga clínica e palestrante espírita Celi Faria Mareuzi. Conforme ela mesma afirma, o ser humano é gregário. O que isso significa? Significa que nós temos a necessidade de viver em grupos, de buscarmos a companhia de outros semelhantes e de nos sentirmos confortáveis nas diversas situações sociais. Justamente por isso, foi tão difícil para muitos de nós o período de isolamento causado pela pandemia do coronavírus, porque nós fomos forçados a aprender outras formas de nos relacionarmos, fosse virtualmente, através da tecnologia, ou mesmo com o uso de máscaras e todo aquele cuidado sem muita proximidade, porque nós precisávamos estar juntos diante daquele desafio, apesar da necessidade do distanciamento físico. Mas será que nós mudamos o modo de nos relacionar depois daquela fase tão difícil? Com certeza não. Apenas nós ampliamos as possibilidades e elas acabaram até sendo incorporadas no nosso dia a dia, com a família ou até mesmo no trabalho, onde o hábito do home office entrou definitivamente na rotina de algumas empresas. Mas nada substitui o contato humano. O fato de nos sentirmos acolhidos, próximos, de nos sentirmos com o calor de um abraço, do contato, de nos unirmos numa tarefa comum, continuam a ser e sempre serão uma necessidade humana. Nós saímos renovados desses momentos, tanto que quase sempre nós nem percebemos o tempo passar. Como é bom nós termos conversas edificantes presenciais com pessoas que nós admiramos, que nós gostamos. E o que a ciência nos aponta sobre o contato humano? O Dr. Vivek Murthy, autor do livro O Poder Curativo das Relações Humanas, que a doutora Celi nos falou, explica que a solidão pode ser muito nociva. O isolamento extremo pode nos trazer ansiedade, depressão e até mesmo desregular os batimentos cardíacos e a pressão arterial, sendo o contrário do que seria um fator estimulante. O contato edificante, pelo contrário, nos traz bem-estar, equilibra as emoções e, consequentemente, regula todo o nosso organismo, melhorando as condições da nossa saúde física e mental. Estar feliz e sentir-se pertencente a um grupo são grandes estimulantes para nos fortalecer perante os desafios da existência. Haja visto que uma criança nasce dentro de uma família e é um fator de maior importância para a saúde mental infantil sentir-se amada e aceita pelos seus pais, pelos seus cuidadores. E sem isso, muitos problemas podem surgir no futuro quando ela for adulta. Esse contato presencial nos traz elementos que nós absorvemos de forma até inconsciente, como as expressões corporais e faciais, o tom de voz, o sorriso, a seriedade nas falas. E isso também vai nos construindo parâmetros para sabermos se estamos sendo ou não compreendidos quando somos nós que nos comunicamos. Então, o que nós poderíamos pensar sobre sermos gregários em relação ao nosso processo evolutivo? Qual a importância desse convívio para a nossa evolução espiritual? No Livro dos Espíritos, no capítulo sobre lei de sociedade, nas questões 766 até a 768, nós temos respostas sobre a necessidade da vida social para o aprimoramento do homem. Nós vemos o seguinte: nenhum homem tem faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros, para assegurar o seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados.
Portanto, é por intermédio do outro que nós nos reconhecemos como seres humanos. Desde criança, necessitamos desse contato, não só para o suprimento das nossas necessidades básicas, mas também para uma evolução da consciência de nós mesmos. É por meio do contato físico, do afeto, da sensação de que somos aprovados naquele grupo, que nós vamos percebendo a nossa existência como um ser único. Seguindo, vamos reconhecendo mais tarde, mais velhos, as nossas características, as possibilidades que nós temos, podendo assim buscar a nossa transformação e o nosso aprimoramento. Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito, no capítulo 7, diz que os relacionamentos sociais são de vital importância para os seres humanos. Quem não se relaciona no grupo social desintegra a personalidade e atormenta-se num sentido crescente. Ou seja, o calor humano no relacionamento social constitui um fator básico para o nosso crescimento psicológico, desenvolvendo a área da afetividade com toda a gama de sentimentos mais profundos que, em germe, estão no imo do nosso ser. E é a razão, enfim, da nossa evolução como espíritos eternos, a aquisição desses sentimentos amorosos. A Joana de Ângeles continua dizendo o seguinte: o positivo do instinto gregário, responsável, de algum modo, pela sobrevivência das espécies animais, induzindo a convivência no grupo, desvela-se mais amplamente em emoções superiores que emulam a espiritualização, quando os sentimentos fraternais superam os níveis que agrilhoam o indivíduo ao automatismo primário. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, nós também temos um trecho muito relevante sobre esse tema, que diz assim: pela reencarnação sobre o mesmo globo, Deus quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem ocasião de reparar os seus erros recíprocos. Em razão das relações anteriores, ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. E assim, portanto, nós podemos concluir que o contato humano-social nos dá o verdadeiro sentido da encarnação, porque nos possibilita colher o aprendizado constante da caridade, da aceitação das diferenças, do perdão, do amor incondicional. Vamos valorizar cada vez mais as nossas oportunidades que nós temos ao lado de todos aqueles que convivem conosco.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marino no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Uma coisa que eu acho extremamente triste é ver alguém que não encontra sentido para a sua vida. Reclamam costumeiramente de tudo e de todos, achando-se injustiçadas, incompreendidas e sem recursos. Ou não se importam com nada, vivem ensimesmadas na própria dor, sem dar sentido ao que os outros dizem, fazem ou sentem. Para elas, tanto importa. Se pararmos para pensar, o simples fato de ver e ouvir por si, já é uma grande dádiva que Deus nos deu. Mas nós não erramos somente pelo fato de não dar valor a essas faculdades, mas também pelo modo como nós as utilizamos. Tanto a visão quanto a audição devem ser educadas, assim como as palavras e o comportamento. Esta afirmativa é de André Luiz no livro Sinal Verde. Nas situações mais rotineiras do nosso cotidiano, devemos observar para que não incorramos em erro na utilização destes dons divinos. Por exemplo, quando vamos visitar alguém em sua residência, não vamos nos fixar em possíveis desarrumações da casa. Se ouvimos uma frase cheia de erros de português de uma pessoa amiga, prestemos atenção no seu sentido, na intenção e no sentimento em que ela está nos transmitindo, sem anotar o desalinho gramatical. Enfatiza André Luiz, veja com bondade e ouça com lógica. O benfeitor lembra da necessidade de nos despoluirmos intimamente, para que os nossos pensamentos sejam desvencilhados da malícia e do mau julgamento em relação às outras pessoas. Lembra a ele que os nossos sentimentos são controlados e somos capazes, de observar os quadros que nos cercam, ou seja, quais forem sem sombra de malícia. Recomenda que, diante de anedotas inconvenientes em torno de acontecimentos e de pessoas, tenhamos a coragem suficiente de acomodá-las no arquivo do silêncio. Notemos bem, André Luiz não recomenda que nós discutamos com o anedotista infeliz e nem entremos em choque na ânsia de repreendê-los. Nos recomenda apenas ouvir e arquivar no silêncio. Quer dizer, esquecer, não dar importância e não passar adiante. Alerta ainda que as chamadas confidências que fazemos aos amigos, ele chama atenção porque ele diz: aí devemos tomar muito cuidado com o que despejamos nos ouvidos daqueles que se prontificam a nos ouvir. Não nos é lícito envenenar os ouvidos do outro com a nossa impressão negativa em relação a quem e o que quer que seja. Meu pai tinha uma frase nesse momento, uma frase de efeito para toda situação, e ele costumava dizer, neste caso, que sempre que alguém vinha fazer-lhe uma fofoca, insinuar algo negativo em relação a uma pessoa ou a um acontecimento, uma situação, ele dizia assim: meu ouvido não é lixeira. Os ditos populares,
sempre trazem algumas verdades desta sabedoria, chamada sabedoria popular. Sem dúvida, tudo que se diz a alguém que vai envenenar o espírito de quem escuta é algo imprestável que deve ser descartado no ato para não trazer prejuízos maiores. Em suma, devemos utilizar as faculdades de ver e ouvir sempre no sentido de compreender, auxiliar e nunca, jamais para criticar ou envenenar. Saibamos ver e ouvir com parcimônia e equilíbrio, a fim de nos determos apenas no que é essencial, descartando o que não tem valor e nem traz benefício algum. Só assim manteremos o controle real de nossas vidas, sem deixar perder o seu sentido maior, que é evoluir em direção ao Criador, nos libertando dos sofrimentos que nós mesmos criamos, né? E aí, gente, esse é o nosso recadinho de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, é muito agradável estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema autoobsessão, cujos esclarecimentos estão no livro A Obsessão e Suas Máscaras, de autoria da doutora Marlene Rossi Severino Nobre, que nos esclarece a respeito dizendo: Emmanuel, no prefácio do livro Mediunidade e Sintonia, dá um outro enfoque para o ditado popular: dize-me com quem andas, que dir-te-ei quem tu és. O mentor de Chico Xavier ressalta que os nossos pensamentos ditam nossa conduta e que, de acordo com nossa conduta, expressamos nossos objetivos e amealhamos companhias com as quais desejamos nos parecer. Nossas ideias exteriorizadas criam, portanto, imagens tão vivas quanto desejamos. Não podemos nos esquecer de que a ideia é o ser organizado por nosso espírito. Aqui o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Como nossas ações são frutos de nossas ideias, geramos a felicidade ou a desventura para nós mesmos. O encarnado pode, assim, ser perseguido por si mesmo devido às suas próprias criações mentais. No livro Libertação, André Luiz refere-se a 2 casos de autoobsessão. O primeiro deles é o de um investigador de polícia que abusou de sua posição para humilhar e ferir. Durante alguns anos conseguiu manter o remorso à distância. Todavia, cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular-lhe na atmosfera psíquica, na aura, aguardando o momento de se impor. Com a sua maneira cruel de proceder, não só atraiu a ira de muita gente, mas também a companhia constante de entidades de péssimo comportamento que só fizeram aumentar os seus distúrbios mentais. Com a chegada da terceira idade, o remorso abriu-lhe grande brecha na fortaleza em que se entrincheirava. Sobrevindo à crise, a mente em desvario vergastou-lhe o corpo físico.
E não apenas o sistema nervoso foi lesado, mas também o fígado, que se encaminhava para a cirrose fatal. Convidado a diagnosticar o caso, o instrutor Gubbio não teve dúvidas. Este amigo, no fundo, está perseguido por si mesmo, atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Permanece dominado pelos quadros malignos que improvisou em gabinetes isolados e escuros pelo simples gosto de espancar infelizes a pretexto de salvaguardar a harmonia social. A memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. Para sair de semelhante situação, somente uma extrema modificação mental para o bem, acentuou Gubbio. O outro caso é o de um escritor atormentado pelas próprias criações mentais negativas e destrutivas que descreveu em seus livros. Não se trata de espírito encarnado, mas o colocamos aqui porque é a história de alguém perseguido por si próprio. E essa situação poderia configurar-se idêntica para qualquer escritor encarnado que se comportasse de igual maneira e estivesse em idade provecta, já suscetível de percebê-las pelas brechas na consciência. Quando pediu socorro a André Luiz no mundo espiritual, o homem de letras confessou que nunca se interessou pelo lado sério da vida. Cultivava o chiste malicioso e com ele o gosto da volúpia, estendendo suas criações à mocidade. Não foi alguém de fama, mas, mesmo assim, influenciou negativamente muitos jovens, arrastando-os a perigosos pensamentos. Depois da morte, vinha sendo procurado pelas vítimas de suas insinuações e por outras entidades que lhe davam ordens para ações indignas, as quais, em sã consciência, não podia acatar. Compreendeu, então, por essas investidas, que manteve ligação com uma quadrilha de espíritos perversos e galhofeiros quando estava no corpo físico. Queixava-se de certas formas estranhas que atormentam seu mundo interior, como se vivessem incrustadas na sua própria imaginação. Assemelhavam-se a personalidades autônomas, só que visíveis somente aos seus olhos. Falavam, gesticulavam, acusavam-no, riam-se de sua situação. Eram imagens vivas de tudo aquilo que o seu pensamento e sua mão de escritor criou para anestesiar a dignidade dos seus semelhantes. Elas investiam contra ele, apulpavam-no e vergastavam seu brio como se fossem filhos rebelados contra um pai criminoso. Segundo confessou, tem vivido ao léu como um alienado mental. Os personagens de seus escritos voltavam sob a forma de ideoplastias ou formas pensamentos para atormentá-lo. Como vemos, esse processo é suscetível de acontecer no mundo espiritual ou durante a encarnação. Em ambos os casos, só com extrema modificação mental e persistente reforma íntima, cada protagonista conseguirá melhorar
a sua psicopatologia. E a doutora Marlene Rossi Severino Nobre conclui seus esclarecimentos sobre a autoobsessão dizendo: aprendemos com os benfeitores espirituais que a maldade deliberada é moléstia da alma e a modificação no plano mental das criaturas jamais pode ser imposta. É antes fruto de tempo, de esforço e de evolução. Amigas e amigos, estas explanações feitas pela doutora Marlene Nobre deixam bem claro que então o que temos que fazer, como repetimos constantemente, é trabalhar, trabalhar e trabalhar sempre em consonância com os ensinamentos e exemplos do mestre modelo e guia da humanidade, Jesus, orando e vigiando nossos pensamentos para que possamos estar sempre em equilíbrio, paz e harmonia com as leis universais e com todos os irmãos encarnados e desencarnados com os quais convivemos aqui na bendita Escola Terra. Agradeçamos sempre a Deus Jesus e aos benfeitores espirituais pelas belas oportunidades que deles sempre recebemos. Amigas e amigos, agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões, fiquem com Deus e um forte abraço a todos. Obrigado. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui e se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita de amor e de esperança para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.